E aí, bora falar de um assunto que parece um bicho de sete cabeças para muita gente? A Bolsa de Valores. Parece um universo cheio de códigos, gráficos, uma loucura, né? Pois hoje a gente vai simplificar isso. Vamos fazer uma análise bem direta de como esse mercado funciona e, mais importante, quais são as ferramentas que todo mundo precisa conhecer para começar a explorar esse mundo. Para começar, vamos direto à pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Por que, afinal, investir em ações? Com tanta coisa por aí, o que é que faz tanta gente se sentir atraída por esse mercado, hein? Olha, a resposta é até bem direta. É a chance de participar do sucesso de grandes empresas. Pensa bem, investir em ações é uma das maneiras mais conhecidas de construir patrimônio, de fazer o dinheiro trabalhar e crescer com o tempo. A ideia é sempre superar a inflação e aumentar o poder de compra. Vamos pensar na bolsa como se fosse um grande restaurante com um cardápio bem variado. Antes de sair pedindo qualquer coisa, é fundamental entender o que tem em cada prato, certo? Então, vamos dar uma olhada nas principais opções de ativos que a gente encontra por lá. E nesse cardápio, os pratos principais são dois tipos de ações. De um lado, as ordinárias, as famosas ON. Elas te dão direito a voto, sabe? É como se você virasse um sócio que participa das decisões da empresa. Do outro lado, as preferenciais, ou PN. O nome já entrega. Elas dão preferência na hora de receber uma parte dos lucros, os famosos dividendos. A escolha entre uma e outra vai depender muito da estratégia de cada investidor. E se desse para pedir um combo? As units são basicamente isso. São pacotes que já vêm com uma mistura de ações ON e PN. É um jeito prático de ter tanto poder de voto quanto a preferência nos dividendos, tudo numa negociação só. Um exemplo bem conhecido é a SNB11, do Banco Santander. Agora, um item do cardápio que exige, muita cautela. As penny stocks. São ações que valem em centavos, literalmente. Elas atraem muita gente pela promessa de ganhos assim explosivos, sabe? Mas o risco é igualmente gigante. A oscilação de preço é enorme e muitas vezes é difícil até de achar comprador na hora que se quer vender. É para quem tem estômago forte. E essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Ações ON ou PN são fatias de uma empresa brasileira, as units, como a gente viu, são pacotes dessas fatias, e os BDRs. Os BDRs são a nossa ponte para o mercado internacional. São basicamente certificados que a gente negocia aqui no Brasil, mas que representam ações de empresas gigantes lá de fora, como a Apple, por exemplo. Isso permite investir nela sem ter toda a burocracia de abrir uma conta no exterior. Beleza, escolher o ativo é o primeiro passo. Mas agora vem a parte difícil. Como saber se uma ação está com preço justo? Tá cara, tá barata? Chegou a hora de conhecer uma das ferramentas mais clássicas para fazer essa análise. Esse aqui é o famoso índice preço/lucro, ou simplesmente PL. De um jeito bem simples, ele mostra quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo lucro que a empresa gera. Funciona como um primeiro termômetro para a gente ter uma ideia se uma ação pode estar cara ou barata demais. E o cálculo, gente, não tem mistério nenhum. É só pegar o preço da ação hoje e dividir pelo lucro que ela gerou no último ano. O número que sai dessa conta mostra, em teoria, em quantos anos o investimento se pagaria só com os lucros da empresa. Mas atenção! Como o especialista Burton Malkiel já alertava, um PL muito alto precisa ser olhado com cuidado. Geralmente isso significa que o mercado está com uma expectativa de crescimento gigantesca para aquela empresa. E se esse crescimento todo não vem? Aí a decepção pode ser grande e o preço da ação pode cair forte. E aqui a gente vê o PL na prática. Olha só como varia. A gente tem a Vale, com um PL de quase 8, o que pode indicar uma ação barata. Agora compara com a Pets, com um PL de quase 340 e é uma diferença brutal que mostra a expectativa enorme do mercado no setor. E um PL negativo, como o da Rumo, isso é um sinal de alerta, porque significa que a empresa teve prejuízo. Ou seja, o contexto de cada empresa e setor é tudo na hora da análise. Analisar empresas é chave, mas e se as melhores oportunidades não estiverem só aqui no nosso quintal? Focar só no Brasil pode ser uma limitação. Então, vamos expandir um pouco os horizontes e entender por que olhar para o mercado global é uma estratégia que pode ser muito inteligente. Existe um comportamento muito comum no mundo dos investimentos chamado home bias. Sabe aquela nossa tendência natural de investir só no que a gente conhece e no que está perto? É isso. O problema é que essa zona de conforto pode fazer a gente perder ótimas oportunidades lá fora e, sem querer, concentrar demais os nossos riscos em um lugar só. E aqui está o ponto principal.
Vários estudos já mostraram que diversificar em outros países não só aumenta o potencial de retorno, mas também ajuda a reduzir o risco geral da carteira. É a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E o mais legal é que essa lógica vale para todo mundo, do mais conservador ao mais arrojado. Mesmo em momentos de crise global, os benefícios dessa estratégia costumam aparecer. E essa ideia não é nova não, dá uma olhada nessa linha do tempo. A teoria por trás da diversificação global é super sólida, vem sendo estudada há décadas. Tudo começou lá em 1952 com Harry Markowitz e a teoria moderna do portfólio, e foi só evoluindo, com mais e mais estudos comprovando que olhar além das fronteiras faz todo sentido. A gente falou bastante de potencial de lucro, mas investimento e risco caminham juntos, não tem jeito. Então, vamos agora para uma parte que é talvez a mais importante de todas: entender e saber como lidar com os riscos que existem nesse caminho. É sempre uma balança. De um lado, você tem um potencial de ver o patrimônio crescer, de diversificar. Do outro, tem os riscos, como a volatilidade, que são aquelas subidas e descidas fortes de preço, e a falta de liquidez, que é a dificuldade de vender um ativo quando se precisa. Encontrar o equilíbrio aqui é a chave do jogo. E aqui a gente detalha os principais pontos para ficar de olho. As penny stocks, como a gente viu, são super voláteis. As units, por serem pacotes prontos, tiram um pouco da flexibilidade de escolher as ações uma a uma. E empresas menores, às vezes, não são tão transparentes, o que dificulta a análise. É preciso estar ciente de tudo isso antes de investir. Mas calma, o mercado não é terra de ninguém. Para tentar diminuir alguns desses riscos, a própria bolsa tem regras. No caso das penny stocks, por exemplo, a B3, que é a nossa bolsa, exige que a empresa apresente um plano se a ação ficar abaixo de R$1 por muito tempo. Uma solução comum é o grupamento, que é quando juntam várias ações em uma só para aumentar o preço dela. Ufa! A gente explorou os tipos de ativos, viu uma ferramenta de análise, falou dos riscos, cobrimos o básico para conseguir navegar com um pouco mais de confiança na bolsa. A questão que fica agora é: com esse conhecimento todo em mãos, qual será o próximo passo na construção de um futuro financeiro mais sólido? A jornada do aprendizado, essa sim, nunca acaba.